Ó, o som vai sair dali. Eu acho que já tá. Vamos ajustar aqui. Ela já é o ídolo vermelho dela ali. Ali, ó. Tecnologia, né? Legal. Tem gente ali, ó. Ó, só tô ajustando aqui, tá bom? Já vou falar com vocês aí. Ó lá. O povo tá chegando, tá vendo? Que impactou aí a sociedade, principalmente pela rapidez com que foi aprovada, né? Porque não teve-se muito debate, a sociedade não participou aí dessa reforma, não teve uma voz ativa naquilo que foi proposto e acabou passando, né? Então, agora é ajustar para sobreviver a partir de novembro. A doutora Luana Romani é professora de Direito do Trabalho aqui do curso Êxito, também é minha colega advogada, né? E uma pessoa extremamente que domina toda a arte, toda essa teoria do direito do trabalho. A gente estava conversando essa semana, eu convidei a doutora para fazer essa aula comigo, a professora, que ela já é professora de direito do trabalho, especialista na área. E o direito do trabalho agora nada mais é que um caminhão de melancia andando, que vai demorar mais ou menos um ano para se ajustar. Como foi o Código de Processo Civil, sim, né, doutora? Sim, sim. E as mudanças, a CLT é de 43, né? E foram-se muitos anos de direito do trabalho. Tem a história do direito do trabalho, porque sempre é uma matéria que tem muito princípio, né? Então, agora até a gente conseguir ajustar isso, demora um tempo mesmo. Deixa eu mandar aqui um abraço para... Deixa eu ver quem está aqui. O Euclides, o Marco Guerreiro. O som tá bom aí? Vocês estão acompanhando? O som e o áudio tá legal? Tente ajustar tudo aqui. Mas, doutora, existem 17 pontos, né, que a gente entende que são importantes a gente explicar e orientar a população, né? A demissão, a questão da jornada de trabalho, a contribuição sindical, a questão da gravidez, a questão do descanso, o home office, banco de horas, a negociação, a terceirização, a questão das férias também mudou bastante, né? As custas das ações no Poder Judiciário, os casos de arquivamento judicial, a questão do dano moral, a questão da equiparação salarial, a questão da justiça gratuita, a questão da multa, né, a questão da rescisão contratual, ou seja, são 17 tópicos. Hoje nós vamos conversar de 5 primeiros tópicos. Semana que vem a gente faz, a ideia é conversar esses 16 tópicos em 3 aulas, né, em três lives aqui. Hoje a gente vai conversar sobre a questão da demissão, da jornada de trabalho, da contribuição sindical, que foi uma polêmica absurda, né? A questão da gravidez, que também é outra polêmica, acho que já estão querendo mexer, né? Nem bem foi aprovado, já estão querendo mexer, e a questão do descanso. Sim. A lei nova que foi aprovada, ela entra em vigor em novembro? Novembro de 2017 está valendo e alcança processualmente, inclusive, aí os processos em tramitação, né? Então é isso também a nossa preocupação de quem está atuando na Justiça do Trabalho com aquelas demandas que já estão em andamento. Ou seja, doutora Luana, os processos que tiverem em andamento serão alcançados pela nova lei? Pela lei processual, essa é a regra, né? Então, existe aí uma preocupação no meio jurídico trabalhista em relação ao alcance dessas alterações, porque nós tivemos alteração de direitos, que é o que a gente chama de direito material, então a regrinha que vai interferir na vida ali direta do trabalhador com o seu empregador. Então, ou seja, quem já tem processo andando, né, a partir da entrada da nova lei, que é novembro, os processos que já estiverem andando vão estar vigentes de acordo com a nova lei, com as novas regras. Exatamente, a parte processual, né? Porque o direito material alterou, mas é a partir de novembro. Agora, a parte processual, os juízes já aplicarão. Inclusive, essa semana eu tive acesso a uma sentença de Curitiba
que já aplicou aí a questão das custas processuais numa ação antes do vigor da lei. Ou seja, o processo novo agora, uma ação em Curitiba que já foi aplicada. Já foi aplicado. Então, assim, não tem mais o que fazer agora, né? O profissional, o trabalhador e o empregador também, ele tem que conhecer essa nova regra, porque agora já foi aprovado. Deixa eu registrar aqui, né, o Germano, que está acompanhando aí, a Magali, o Mauro Ferreira, o Ramon, a Ana, o Marco Guerreiro, enfim, né, tá crescendo a audiência aí. Acho que agora a gente consegue começar a falar um pouquinho, entrar propriamente dito, né, nessas alterações aí. A gente queria começar pela demissão, né? Houve alterações na questão da regra, na questão da demissão? Só lembrando que a gente vai falar de 17 alterações. Hoje nós vamos conversar das 5 primeiras delas, que é a questão da demissão, da jornada de trabalho, da contribuição sindical, da gravidez e do descanso. Né? Na próxima terça-feira, mais 5, e depois na quinta-feira que vem, o restante das outras 7, em 3 partes aí, para a gente poder explicar melhor essa questão desses 17 tópicos. Então, a questão da demissão, doutora, como era antes, como ficou? Então, a CLT de 43, nós tínhamos algumas modalidades de rescisão do contrato de trabalho. E a mais comum era a dispensa sem justa causa e o pedido de demissão. Então, dispensa sem justa causa quando o empregador, não querendo mais o empregado na empresa, fazia a demissão e pagava lá todos os direitos, incluindo o aviso prévio, que poderia ser trabalhado ou indenizado, e os 40% do FGTS. Com a nova CLT, cria-se uma nova modalidade de demissão, que é o que ele chama de extinção de comum acordo, né? Então, o empregado e o empregador, os dois manifestam o interesse de acabar com a relação de trabalho. Era o que na prática já acontecia. Ou seja, acaba fazendo um acordo entre as partes. Às vezes o empregado até procurava, falava, quero que você me mande embora, eu não quero trabalhar, mas se eu pedir demissão não tenho acesso ao FGTS, ao seguro, então... Existiam aqueles acordos na evolução? Isso, mas assim, isso era feito, porém, se fosse pleiteado na Justiça do Trabalho, poderia dar um problema aí para o empregador. Hoje não. É possível a extinção como um acordo, porém o empregador paga, não é mais 40%, é 20% da multa do FGTS, e também pode reduzir o aviso prévio. E o empregado não recebe os 100% do FGTS depositado, somente 80%. Então, olha, a pergunta aqui do Marco Guerreiro, ele pergunta o seguinte, doutora. Cristiano, sabemos que o que mudou para nós trabalhadores, para as empresas, e o que mudou, né? Foi benéfico para quem, né? Ele quer saber se para quem foi benéfico isso. Na verdade, ainda não consegue entender exatamente como vai ficar na prática essas mudanças, né? Ainda nós não temos essa dimensão de já poder afirmar para quem foi benéfico. Porém, tem coisa que para o empregado realmente os direitos aí foram cerceados, isso é óbvio. Mas, por exemplo, essa questão da extinção de comum acordo, às vezes o empregado não quer mais ficar na empresa e ele fica ali amarrado e não consegue ter acesso ao FGTS, por exemplo. Então ele não vai aquela história antiga dizendo, eu quero sair, mas meu chefe não me manda embora. Isso, e aí fica aquela situação que todo mundo acho que já passou, né? Você não quer pedir para não perder direitos. Agora, tendo essa liberdade de poder fazer isso como um acordo, ele vai retirar 80% do FGTS dele. A empresa também já talvez estava com o empregado insatisfeito. Então, quer dizer, eu acho que para esse ponto, talvez no futuro venha se observar que foi bom para ambas as partes. Na questão de demissão, como era antes o principal tópico? O que era antes e como ficou agora? O principal tópico é que hoje criou-se essa figura da extinção do contrato por comum acordo. E liberando 80% do que está no FGTS para o empregado, só que ressalto que ele não vai ter acesso ao seguro-desemprego. O segundo tópico, doutora, é a questão da jornada de trabalho, né? Que também houve alteração, né? E que também é outro ponto extremamente polêmico, né? Como é que ficou essa jornada de trabalho? Também ela é flexível entre as partes, entre o empregador e o funcionário, porque antes não era existiam algumas regras que hoje não tem mais. Isso mudou bastante e talvez aí, na minha opinião, como especialista, eu penso que isso não foi muito bom para o empregado, porque a regra antes, pela Constituição Federal e
a CLT corroborava isso, eram 8 horas diárias e 44 semanais. Essa era a regra. O trabalho 12 por 36 somente em casos onde a convenção coletiva, ou seja, o sindicato em negociação com as empresas admitir essa jornada ou para determinadas áreas do trabalho, né? Agora hoje não, hoje com a nova CLT pode-se existir a jornada 12 horas de trabalho. Ou seja, o cidadão pode trabalhar 12 horas. 12 horas, hoje pode trabalhar, então aumentou aí a carga horária. Mas respeitando-se o limite de 44, porém há a possibilidade de chegar a 48. Né? Desde que? Desde que o patrão e o empregado façam um acordo escrito, não precisa mais nem do sindicato. Ou seja, então existe essa flexibilidade agora de acordo, não precisa mais do sindicato. Não, agora, então assim, é o lado bom, mas tem que ver aí como vai ser. Porque a questão da jornada, doutor Cristiano, é uma questão de saúde pública, né? Então, um empregado muito fatigado, ele está exposto talvez aí a um acidente de trabalho, alguma doença ocupacional, né? Então, a preocupação era essa. Mas hoje criou-se essa situação. Doutora Luana, tem várias mensagens aqui da Tânia, da Juliana, da Isabel, enfim, né? Do Vander. Dizer para vocês o seguinte, a gente vai vamos continuar nesses tópicos. São 17 tópicos que a gente vai tratar aqui, né? Vou repetir quais são os tópicos: a questão da demissão, da jornada de trabalho, a contribuição sindical, a questão da gravidez, a questão do descanso, a questão do home office, do banco de horas, a questão da negociação, a terceirização, a questão das férias, a polêmica, né? O custo das ações na justiça, os casos de arquivamento judicial, o dano moral, a equiparação salarial, a justiça gratuita, a questão da multa e da rescisão contratual. São 17 tópicos. Hoje nós vamos tratar de 5 desses 17. Hoje nós vamos conversar aqui sobre a demissão, a jornada de trabalho, a contribuição sindical, a gravidez e o descanso. Aí na próxima terça-feira à noite, no mesmo horário, vamos mais 5 tópicos. Depois na outra quinta a gente vai terminar os 17 tópicos, acho que de uma forma que a gente consegue passar aí de um modo geral uma posição de tudo que está acontecendo. A gente vai continuar aqui e no final eu vou pegar todas essas perguntas que estão aqui, a gente vai procurar, dentro do possível, responder uma por uma e orientar vocês aí, como o Marinho, a pastora Janaína, a Isabel. Aqui tem várias mensagens aqui, a Tânia, a Juliana, o Luiz Henrique, o Vinícius, a Lídia, o Maurício Leite, a Zuíta, a Silvana, a Débora, né? Então, ou seja, quero agradecer aí a audiência de todos vocês aí. Não sei se o som está saindo legal. Vou perguntar para vocês aí, se o som estiver saindo bem, dá uma clicadinha aí no positivo, aí no joinha, no coraçãozinho, só para mim ajustar aqui, porque eu não sei se vocês estão vendo bem aí, se estão assistindo bem e o som tá legal. Vou pedir para vocês, se estiverem assistindo aí, dar uma curtidinha aí no coraçãozinho, só para mim ajustar aqui se o som não estiver legal. Beleza? Eu vi uma pergunta ali, passou rapidinho, na jornada de 12 por 36. Agora tá subindo ali as curtidas. Tá, legal. É sinal que tá bom. Então tá. De 12 por 36 e a questão do almoço. Do almoço, o intervalo de refeição... O cidadão agora não precisa mais parar para almoçar? O trabalhador... Não, tem que parar, né? Tem que parar, porque isso não pode ser tirado. Mas mudou a regrinha, só que a gente vai falar mais isso daí em outra live, né? A questão do descanso aí tá em outro bloco. O segundo tópico, nós já conversamos um pouquinho sobre a demissão, né, e a jornada de trabalho. O terceiro tópico, que é polêmica, né, é a questão da contribuição sindical. Né, que isso foi alvo de protestos no Brasil inteiro, pararam a Dutra, e os sindicatos protestaram muito, né? Antes a contribuição sindical era obrigatória, agora não é mais? Contribuição sindical obrigatória era o chamado imposto sindical pela CLT, né? Então, uma vez por ano, no mês de março, o empregado, querendo ou não, perdia aí em favor do seu sindicato de categoria um dia de trabalho. Agora, esse um dia, ele é devido somente se o empregado concordar. Ou seja, a contribuição sindical que antes era devido obrigatoriamente, ele concordando ou não,
um dia do trabalho dele ia para o sindicato. Hoje não. Hoje não. Né? Digamos que, lembrando que hoje é a partir de novembro, né? Novembro. Que a lei foi aprovada agora, mas a lei só entra em vigor novembro. a partir de novembro. Tem um vacatio legis aí de 4 meses, né? Um período de adaptação, de organização da legislação, e entra em vigor a partir de novembro. Então, antes, né, era obrigatório um dia de trabalho por ano, o sindicato, o empregado, querendo ou não, tinha que contribuir. Isso. Hoje, essa contribuição é espontânea, né? O cidadão, querendo, se ele quiser, contribui, se ele não quiser, ele não tem a obrigação de contribuir. Se ele não quiser, ele faz lá a oposição para o seu empregador, isso deve ser escrito, e o empregador não vai fazer o desconto. O que a gente percebe até aqui, né, conversando sobre a demissão, a jornada de trabalho, a contribuição sindical, é que a nova legislação ela ficou bem flexível, né? Ou seja, até o que a gente conversou agora, ela garante um acordo, sempre um acordo entre as partes. Na verdade, assim, eu diria que a reforma trabalhista, ela veio com o intuito de fazer com que o patrão e o empregado tenham essa liberdade de fazer os ajustes ao contrato de trabalho. Essa é a realidade. Porque assim, antes, mesmo que se fizesse o ajuste na empresa entre patrão e empregado, tinha ainda interferência sindical, poderia ter uma declaração de nulidade daquele ajuste entre as partes perante a Justiça do Trabalho. Então, pelo meu olhar, análise da lei é o seguinte: hoje o empregado chega no patrão e fala, olha, vamos fazer isso, vamos chamar assim, o fio do bigode vai prevalecer ali naquela relação do contrato de trabalho. É isso que parece que a reforma porque o empregador ele sempre falava o seguinte, ó, no justiça de trabalho eu vou sempre perder. Exato. Né? Agora ficou muito mais flexível, né, entre o empregador, né? Doutora, do que a gente viu até agora, será que isso realmente vai gerar mais empregos no Brasil ou não? Ou nós estamos voltando, parece que à época da escravidão? Então, eu temo isso, porque eu sempre penso o seguinte, temos os bem-intencionados e os mal-intencionados. Para quem não quer fazer a coisa certa, realmente é preocupante para o empregado, né? Então, agora, se isso vai gerar emprego, eu acho que é só a longo prazo, né? Só a longo prazo. Porque nós temos aí 12 milhões, cada hora um mundo novo, com um número diferente, né? 12 milhões de empregados no país, né? Que realmente a situação estava complexa, né? O empregador, ele, muitas das vezes eu já ouvi clientes me falando assim, eu prefiro nem pagar e já ir lá para a justiça e pagar uma vez só. Porque tinha-se um temor... Vai até chegar a data da audiência. Entendeu? De pagar ou fazer esse acordo. Quantos já me procuraram? O meu empregado quer sair, posso mandar embora e depois ele me devolve a multa. Isso não existia. A Viviane, ela pergunta o seguinte, não entendi sobre seguro-desemprego e saque do fundo de garantia para quem fizer acordo. Isso. Se for uma extinção de comum acordo, ou seja, o empregado chega no seu patrão, fala, eu quero sair, mas eu não quero pedir a demissão. Aí o que eles vão fazer é um comum acordo. Vem uma rescisão de contrato de trabalho, um TRCT, extinção por comum acordo, isso vai ser criado, eu acredito que a Caixa Econômica até vai criar um código para isso, ou vai continuar o 01, enfim, eles ainda vão ajustar, porque a lei entra em vigor em novembro. Aí o empregado vai sacar 80% do valor depositado, porém não receberá seguro-desemprego nessa modalidade. Olha, existem várias perguntas aqui, eu quero dizer para aí, olha, tem vamos ler aqui um pouquinho. A Viviane, né, a doutora Luana acabou de responder a tua pergunta, Viviane. Tem aqui o Ezequiel, a Celiana, manda esse vídeo, parabéns, professor. A Viviane Viegas, acho que já foi. Viviane, a tua resposta foi respondida sobre a questão do fundo de garantia. A Celiane Reis, a Paula Angelina, a Sofia. A Sofia, ela tem 13 anos de idade. Outro dia eu recebi ela aqui no escritório, ela veio com a mãe dela e ela falou que queria ser engenheira para construir avião. Aí de tanto ver livro de direito, tanto acompanhar meus vídeos, eu cadastrei ela na lista de transmissão de vídeos. Outro dia ela encontrou comigo e falou, não quero mais ser engenheira, agora você é advogada. Olha, né? Sofia, parabéns pela escolha, você vai amar a profissão. A Sofia está ali, sempre bom receber informações sobre a nova reforma trabalhista, nova reforma no Brasil. A Gisele Nunes, boa noite. A Luiz Rê, o Alexandre da Silva. Boa noite, caso a empresa terceirize o meu setor, eu posso passar para a terceirizada? É a pergunta do Alexandre Silva do Espírito Santo. A terceirizada aí, o que acontece? Ela vai ter uma regra de 18 meses para poder contratar
esse empregado. Ou seja, vai ter um vácuo aí, então de 18, então não pode... Não. Mas isso é bom ou é ruim? Eu acho que aí vai na contramão, né? Porque na realidade, se é flexível, se tem de ser flexível, né? Se ela sai do empregador e vai para uma terceirizada, tem que dar um vácuo de 18 meses? Não, e aí não ficou bom, né? Não, aí não. Viu, Alexandre? Acho que está respondida a tua pergunta, né? Alexandre Silva, do Espírito Santo. Boa noite. Caso a empresa terceirize o meu setor, eu posso passar para terceirizada? Só vai poder passar depois de 18 meses, não é isso, doutora? Manda um abraço para Luiz Rê, para Tânia, perfeito som e a imagem. O Douglas, o Douglas aqui, Dupla Feroz. Douglas lá do curso Êxito, olha. Um abraço pro Douglas. Aqui, quem estiver nos acompanhando, aqui, professora Luana, a gente tem audiência aqui. Depois eu vou começar a perguntar aqui as cidades. Eu sei que tem gente do Acre, de tudo quanto é canto do Brasil aqui, né? Mas quem é daqui da região de São José dos Campos, uma boa sugestão é cursar. A senhora é professora de Direito do Trabalho lá, né? Direito do Trabalho, segunda fase da OAB. Mas também nós vamos iniciar um curso aí sobre a reforma, dia 8 de agosto. Viu, Douglas? Tô fazendo um jabazinho para você aqui, Douglas. Né? Um curso, então, de reforma trabalhista presencial no Êxito. Presencial. A partir do dia 8 de agosto. 8. E vai ter a participação da desembargadora, doutora Ivani Bramante, também, que vai estar aí abrilhantando o evento lá. Muito bom. O Vander Marinho, ele pergunta: boa noite, eu reli e não entendi a relação ao seguro-desemprego em caso de demissão de comum acordo. Caso ele saque o fundo de garantia, não terá direito ao seguro? Não terá direito ao seguro. Não terá direito ao seguro. Vander, complicou. Não tem mesmo. É só os 80% do que estiver depositado no FGTS. Tem também, mandar uma noite para Isabel Andrade. A Tânia, com a nova reforma, como ficará as férias e o 13º? As férias, né, e o 13º, a gente vai conversar na terça-feira da semana que vem. Nós dividimos aqui em 3 blocos, são 17 apontamentos. Esses 17 apontamentos, nós estamos terminando o e-book, a gente vai, a partir de semana que vem, vai distribuir. Quem quiser vai estar aqui na minha página para você baixar. Tem aí as principais alterações para que você tenha conhecimento também. Então, Tânia, a questão aí das férias na terça-feira que vem, beleza? O Vinícius Aguiar, escala 12/36, horário de refeição, vai ter alteração? Não, porque é 1 hora, né? Não, porque é 1 hora. Então, ou seja, o horário de almoço ficou aí também, né? O Douglas. Obrigado, Cristiano, pela palhinha. Abraço aos 2 amigos. Você, doutora Luana. Douglas é um grande parceiro. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Olha, o Maurício Leite, parabéns, meu amigo Cristiano. A Débora, boa noite. A Silvana, boa noite. A Juliana, Débora Vieira, enfim, né? Bastante gente participando aqui. Eu não sei se o som tá bom aí, eu pedi para vocês aí, porque tecnologia, às vezes a internet não nos ajuda, né? Pedi para vocês clicarem aí no joinha, no coraçãozinho, dá um ok aí pra gente, para ver se tá bom aí o áudio e o vídeo, tá bom? Doutora, o quarto tópico é a questão da gravidez. Sim. Né? Antes a mulher grávida, ela não poderia trabalhar em ambientes insalubres, tal. Tinha uma série de regras, né? Isso foi alterado também? Foi alterado e hoje, dependendo, se o médico dela não der um atestado dizendo que ela tem que ser afastada, ela pode continuar. Então, assim, a grávida pode trabalhar em local insalubre. Ou seja, agora com alteração, antes a grávida não poderia trabalhar em ambientes insalubres. Isso. Agora com alteração, a grávida pode trabalhar em ambiente insalubre. Pode. E eu vou dar um exemplo, assim, antes, por exemplo, uma médica que engravidasse. O hospital, dependendo do setor, aquele grau de insalubridade, ela tinha que ser afastada ou ir por uma área administrativa, enfim. Hoje ela pode continuar desde que o médico que a acompanha no pré-natal não a afaste. Se não for prejudicial para a gravidez, ela pode continuar. Tá? Se não for prejudicial para a gravidez, então ela pode trabalhar no ambiente insalubre. Logicamente recebendo um adicional? Sim, com certeza. Aí ela esse adicional é de quanto? É 30% do salário. Aí é uma polêmica, né? Teve uma época que era do salário mínimo e veio o STF, disse que não poderia ter vínculo ao salário mínimo. Tem que ser sobre o salário total? Aí foi-se para o salário base, porém essa norma do salário base foi uma jurisprudência do TST, ou seja, um entendimento do Tribunal Superior, traduzindo aí para o pessoal,
Mas aí depois o TST veio e falou, não, pode usar o salário mínimo enquanto não se criar uma lei. Ou seja, então, específica. o adicional de insalubridade, 30% do salário mínimo nacional. Então, antes a grávida não poderia trabalhar em ambientes insalubres e agora com a nova alteração, lembrando que a nova alteração entra em vigor em novembro. Então agora a grávida poderá trabalhar em ambientes insalubres recebendo um adicional. Isso, desde que o médico não a proíba. E tem mais uma observação aí que eu acho que também isso vai impactar algumas situações de relação de emprego. Antes, quando a mulher se descobria grávida, se o contrato tivesse acabado, ela tinha um maior tempo, tinha uma maior elasticidade para voltar para o trabalho. Então, por exemplo, 60 dias, 50 dias, descobriu-se a gravidez, talvez até já, né? Aí aquela polêmica de ela estando grávida também não pode ser mandada embora. Não. Isso não foi alterado? Não, isso não foi alterado. Agora, se ela for mandada embora e descobrir que depois que ela foi mandada embora, ela estava grávida. Aí agora ela tem um prazo só de 30 dias. Só de 30 dias. Então, ou seja, se ela for, a quem está nos ouvindo aí, as mulheres, tal, acho que é um momento importante até para que elas tenham esse conhecimento. Se ela for mandada embora, ela tem um período de 30 dias para ela notificar a empresa para ela poder retornar. Ou ser indenizada caso não volte. Agora pode ser indenizada? Não, sempre pôde, tá. Mas geralmente a empresa acabava admitindo. Pegando de volta. Então, olha, agora então o prazo é 30 dias. Então, se as mulheres que estão nos ouvindo, né, forem mandadas embora e se elas descobrirem depois de 45 dias, eu estava grávida quando eu estava lá, esquece, já era. Me vejo obrigada a ir fazer também um alerta, porque tem convenção de categoria que dá um prazo maior que 30 dias. Então, 45, 60 e já vi convenções coletivas da categoria da empresa, 90 dias. Hoje vai prevalecer a lei. A lei. 30 dias. Que é o legislado sobre o negociado. Então, é a regra maior, né? Então, a mulher que está me ouvindo aí, ó, saiba o seguinte, se você for mandado embora e depois se for mandado embora e descobrir que você está grávida, o período de você reclamar a volta do trabalho é até 30 dias. Passou de 30 dias, acabou. Esquece. Né? Então nós já conversamos aqui sobre a questão da demissão, sobre a jornada de trabalho, sobre a contribuição sindical, conversamos agora sobre a gravidez e o próximo tópico é a questão do descanso. Quero lembrar para você que está nos acompanhando que nós listamos 17 tópicos: demissão, jornada de trabalho, contribuição sindical, gravidez, descanso, home office, que é o trabalho em casa, né? O banco de horas, a negociação, a terceirização, a questão das férias, as custas nas ações na justiça, os casos de arquivamento judicial, o dano moral, a equiparação salarial, a justiça gratuita, a questão da multa e da rescisão contratual. Ou seja, são 17 tópicos. No comecinho da semana eu vou colocar aqui na minha página um e-book para você baixar. Esses 17 tópicos vão estar lá. Hoje nós estamos conversando sobre os 5 primeiros deles: a questão da demissão, a jornada de trabalho, a contribuição sindical, a gravidez e o descanso. Na terça-feira que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre o home office, banco de horas, negociação, terceirização e férias. E na outra quinta, as custas nas ações judiciais, casos de arquivamento judicial, dano moral, equiparação salarial, justiça gratuita, multa e rescisão contratual. Quem está comigo aqui, me acompanhando hoje, é a doutora Luana Romani. Ela é professora aqui do curso Êxito, na área de especialização, de pós-graduação em Direito do Trabalho. É minha colega, professora aqui em São José, especialista em Direito do Trabalho e a pessoa hoje mais indicada para poder me ajudar a orientar vocês hoje aqui nesse nossa live sobre Direito do Trabalho. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Luiz da Silva, do Espírito Santo. O Marco Guerreiro, infelizmente não estou conseguindo acompanhar porque está travando. O Christian Martins, como ficou a questão da multa e do fundo de garantia do trabalhador? Teve alguma alteração, doutora? Não, a multa ela continua. Se for dispensa sem justa causa, 40%, o FGTS 8% normalmente. Somente criou-se ali a modalidade do comum acordo para que ele saia da empresa. Essa flexibilização, né? A Viviane pergunta sobre a multa de 40%, né? Sobre a multa de 40% do fundo de garantia, creio eu, né? Tá vigente. Porém, só vai ter a multa de 40% se o empregador a demitir sem justa causa. Caso contrário, não. Deixa eu mandar aqui, a Celiana também está acompanhando aqui. E se for o acordo, como fica a multa?
Então, a multa, em caso de acordo, reduz para 20% e o aviso prévio também reduz a metade. Essa possibilidade não tinha antes? Essa possibilidade não tinha antes. Antes o acordo, isso era muito pedido, né? O empregado, às vezes, é aquilo que a gente já falou. Ele queria sair da empresa, não queria pedir demissão para não perder o seu direito. A Sara Neves está dizendo assim, doutora Luana é top, parabéns, Cristiano, pela iniciativa. Obrigada, né? Sara, um abraço. Eu não sei se está... O Christian falou, o Marco disse que está travando um pouco o vídeo dele. Vocês estão ouvindo bem aí? Como é que está o áudio? Está chegando bem? É o jeito de eu saber aqui, ó. Clica no coraçãozinho aí, na estrelinha, no joinha, só para mim saber se está chegando bem aí o áudio e o vídeo. A pastora Janaína Martins, vocês estão de parabéns, meu amigo Cristiano, você como sempre, ótimo advogado, como sempre falo pro meu advogado, ótima transmissão, parabéns. O Luiz Reis, será que com essa reforma trabalhista o empregador não vai ter mais liberdade para escolher o funcionário que aceite o melhor contrato, ou seja, um contrato de trabalho mais a favor do empregador, e fazendo com que o trabalhador se submeta a condições do empregador? Então, essa é a nossa preocupação de quem atua na área do trabalho, porque, como eu disse, agora o empregador ali, ele acaba tendo realmente esse poder de escolha. Então, aqui funciona assim, né? Então, quem não aceitar dessa forma, talvez aí eu não queira contratar ou eu demita. Realmente, a gente só vai saber disso depois de novembro, né? O Euclides também tendo a boa transmissão. A Suelen está acompanhando. A Suelen acho que deve estar no 3º ou 4º ano de Direito também, né? Suelen é professora e eu lembro que ela me encontrou uma vez, vou fazer Direito. Ela é extremamente crítica, eu falei, você vai fazer a melhor profissão, né? Então mandar um abraço para a Suelen aí, com certeza vai ser uma boa advogada. Viviane, as curtidas que fazem travar. Agora, o último tópico é a questão do descanso, né? Sim, o último tópico da nossa conversa hoje. A questão do descanso também teve alteração? Teve. Essa questão é bem polêmica, porque até 94 nós tínhamos assim a jornada de trabalho até acima de 6 horas, um intervalo de 1 hora, né? E o empregador que não respeitasse essa 1 hora, com uma leizinha em 94, passou a pagar 50% da hora do almoço que ele não dava para o empregado. E funcionava dessa forma. Então, eu tinha 1 hora de almoço ou jantar. Eu gozava de 20 minutos de intervalo e voltava. O que a lei dizia? Meu empregador vai me pagar a 1 hora cheia, como se eu não tivesse parado aqueles 20 minutos, né? E agora não é mais assim. Ainda pagava esse acréscimo de 50%, que era como se fosse uma indenização. Depois a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho transformou isso em indenização. Então eu ganhava 1 hora com acréscimo de 50% e refletia nas verbas salariais, ali FGTS, depois nas verbas rescisórias, 13º, férias, 40%, refletia em tudo. Hoje, a partir de novembro, que entra em vigor, esse horário de 1 hora, para quem tem jornada superior a 6, pode ser reduzido a 30 minutos. Ou seja, essa jornada de uma hora, pode ser reduzido. O horário de almoço, como é que é isso? O intervalo, o almoço ou o jantar. Que era de 1 hora, agora pode ser reduzido a 30 minutos? Pode ser reduzido a 30 minutos de comum acordo entre o empregador Ou seja, sempre em comum acordo. Então, sempre contratado, documentado. Né? Então, você que está acompanhando aí, saiba que é o seguinte, as regras que vão estar em vigor a partir de novembro, não é agora, tá? Foi aprovado agora, mas tem um vacatio legis aí, um período de 4 meses, que a partir de novembro a legislação vai estar em vigor, sempre em comum acordo. Isso. Sempre o empregador e o funcionário assinando ali, né? Guarde a cópia desse contrato, não assine somente uma via, né? Que fique bem claro, assine sempre os contratos em 2 vias, né? Sempre com a assinatura do empregador. Não vai colher só a sua assinatura numa via só e você ficar sem cópia, porque lá na frente isso, você vai falar, olha, prometido de boca, né? Não tem documento, não tem prova, no direito é prova, né, doutora? Mas assim, e aí pode se reduzir para 30 minutos, e eu acho que o que ficou também aí mudou muito e vai impactar muito. Se gozar de 10 minutos e não o horário total,
do intervalo, por exemplo, o horário normal era 1 hora. Se eu tirasse 20 minutos, eu ganhava 1 hora com acréscimo de 50. Hoje, se eu pactuei 30 minutos e eu gozei 10 minutos de intervalo, e não os 30, eu não vou receber os 30. Eu vou receber somente o que faltou. Vai abater aquele período que eu parei. Olha, a Suelen está dizendo aqui que ela está no 4º ano já, que ela ama previdenciário, que o direito previdenciário anda junto com o direito trabalhista. O Theo Fernando, ótima transmissão. Deixa eu ver quem mais aqui. A Tairine Fausto. A Suelen, ó, cheguei agora. Já falaram sobre a litigância de má-fé e sucumbência, doutora? Ainda não, nós vamos falar nos outros. Mas aí teve algum ponto principal de alteração na litigância de má-fé e na sucumbência? Hoje foi inserido um artigo na CLT para que haja a possibilidade de condenação por litigância de má-fé. Porque antes não tinha. Não? Então, olha, a doutora Luana já respondeu a pergunta da Suelen. O Joab, boa noite vocês, boa noite Joab. A Priscila Rodrigues, parabéns, live está perfeita, explicação simples e fácil de entender. A Fernanda Carvalho, a transmissão está ótima. O Juninho, meu amigo de infância, lá de Juninho Toledo, lá da Boa Esperança, lá, Bordinha da Mata, tem uma cidade ali no sul de Minas, do lado de Pouso Alegre, chama Borda da Mata. Eu passei uma fase da minha juventude em Borda da Mata. Ele está nos acompanhando lá em Borda da Mata, o Juninho. A cidade tem a maior praça que eu já vi no mundo. Né? A praça começa a andar, chega amanhã, você não terminou a praça ainda. E lá, né, os homens andando na praça de um lado e as mulheres andando de outro. Né? Lá em Borda da Mata. Mandar um abraço pro Juninho, meu amigo lá de Borda da Mata, o Euclides. Né? Ou seja, bastante gente acompanhando aqui. O Marco Antônio, o descanso da hora de almoço poderá ser reduzido, podendo assim ter a opção de sair mais cedo do trabalho? Isso vai ser ajuste, pode ser. Ou seja, mais uma vez, um contrato entre as partes. De repente a minha jornada era até às 17, se o meu patrão e eu acordarmos, a gente reduz o horário de almoço e eu saio mais cedo. Isso está a critério aí agora das partes, né? Olha, estamos chegando aqui ao final dessa nossa conversa. Hoje nós conversamos aqui sobre a demissão, jornada de trabalho, a contribuição sindical, a gravidez, o descanso. Doutora, desses 5 tópicos aqui, demissão, jornada de trabalho, contribuição sindical, gravidez e descanso, desses 5, se eu tivesse a apontar olha, esse realmente houve uma grande mudança. Essa gravidez, eu acho, na minha ótica, permitir a mulher trabalhar no ambiente a mulher grávida trabalhar no ambiente salubre não é uma coisa que eu vejo com bons olhos. Eu também não. Né? Não é, ou seja, a proteção maior do bebê, do feto, né, da mulher grávida, eu acho que foi errar um pouco na conta, né? Mas aí a gente tem um respaldo médico, né? Porque agora o médico, ele vendo essa situação, a sua paciente colocando o local de trabalho, expondo o risco que ela está correndo, o médico pode fornecer o atestado. A Tairine pergunta sobre os processos que estão em andamento. Né? A senhora já falou antes, mas a gente vai falar de novo. Os que estiverem em andamento, a partir que entrou em vigência a nova lei, nas questões processuais, elas vão ser de acordo com a nova lei. Exato. Processualmente, sim. Aí vai ser aplicado. A Gildete Lima, muito interessante. A Sofia. Então, doutora, desses 5 tópicos que nós conversamos hoje, a demissão, jornada de trabalho, contribuição sindical, gravidez e descanso, se a senhora pudesse apontar, olha, esse tópico houve uma mudança que vai realmente interferir no dia a dia. Desses 5 tópicos... Pensando no trabalhador, para mim é o descanso intra-jornada, que é essa redução da 1 hora de intervalo ou de almoço ou de jantar. Antes a 1 hora era obrigatório, agora pode ser meia hora. Agora pode ser meia hora, agora não tem mais aquela... o pagamento não é mais pelo período cheio, né? E isso se fosse apontar cada 10 processos judiciais trabalhistas hoje, com certeza 9 deles questionavam-se a hora intra-jornada. E outra coisa também era a questão das 8 horas, agora permite-se aí as 12 horas de trabalho, 6, né? Desde que não ultrapasse quantas horas semanais? 44 horas, podendo chegar a 48. O Horácio Vieira, o Horácio é meu aluno lá em Jacareí, manda um abraço pro Horácio, a Tânia, parabéns professores, a Suelen, obrigada, o melhor caminho é estudar. A doutora vê que hoje diminui a demanda na área trabalhista, ou seja, vai haver uma diminuição nas demandas, a senhora acha? Eu acho que sim, porque
é aquela coisa, o advogado trabalhista, eu sempre digo o seguinte, quando a gente faz uma análise de um processo, entrevista um cliente, você sempre busca ver o que não foi respeitado, né? E, por exemplo, esse exemplo que eu dei do intervalo era uma coisa que sempre ocorria. Então, por mais que todos os outros direitos tivessem... Até porque o empregador muitas vezes não tem o controle, né? Não tem o controle, não tem condições, né? Dependendo do ramo de atividade, ficaria difícil, ele teria que ter muitos empregados para poder suprir a uma hora. Olha, até qual seria uma sugestão básica para o empregador que estiver nos ouvindo para ele fazer esse controle? Um caderninho marcar um caderno de horas? Não, como? Isso é o registro ponto, né? É o registro ponto. Então, assim, infelizmente, eu acho que essa questão da jornada, o descanso para a refeição, isso é um pouco prejudicial, porque todos nós sabemos que essa 1 hora não era uma questão somente de acordo com a pressão da empresa, agora o empregador vai falar pro cara, olha, eu vou te dar meia hora, e o cara no medo de perder o emprego, essa crise absurda que tá aí, ele falou, me dá na meia hora, eu vou comer rápido em meia hora e já vou cair, já vou trabalhar de novo. A preocupação de quem atua na trabalhista não era o tempo para a refeição, mas sim o tempo para que o organismo se recompusesse ali para voltar, né? Vamos ver se a gente respondeu todo mundo aqui. O Joab dizendo que seria bom fazer mais lives com temas distintos do direito. Eu acho que é uma boa mesmo, Joab. Agora eu vou focar nessa questão do direito do trabalho aí alguns dias, inclusive semana que vem vai estar aqui na página um e-book com esses 17 tópicos aqui para que vocês tenham acesso. Acho que a população tem que ter direito de ter conhecimento. A Tairine Fausto, os processos trabalhistas que já estão em aberto contra a empresa, muda alguma coisa? A doutora Luana, que é especialista nessa área de direito do trabalho, professora aqui conosco. Lá eu faço meus cursos de direito do consumidor lá no Douglas, no curso Êxito. A professora faz o curso de especialista em direito do trabalho lá no curso Êxito. E dizer que a gente vai, viu Joab, pegar esse pedaço agora, como ninguém está sabendo nada, todo mundo perdido no direito do trabalho, focar nessa questão do direito do trabalho. E viu, Tairine Fausto, essa alterar a partir de novembro, quando a legislação entrar em vigor, a questão processual sim vai ser de acordo com a nova legislação, né? Eu acho que nós respondemos todo mundo. Luiz Rei, parabéns, concordo com o colega Joab. O Juninho, sou professor de matemática, empresário, mas a ideia de fazer direito cresceu muito em minha cabeça, ouvindo vocês. Manda um abraço pro Juninho, que está lá em Minas. Ó, galera, hoje a gente pegou aqui 5 tópicos: demissão, jornada de trabalho, contribuição sindical, gravidez, descanso. Espero que vocês tenham entendido um pouco disso. São 17 tópicos. A partir de segunda-feira vai estar aqui na página, na minha página, um e-book com esses 17 tópicos. Na terça-feira vamos falar um pouquinho sobre home office, banco de horas, negociação, terceirização, a questão da doutora. Não necessariamente. Não necessariamente, né? Só se quiser sair... A partir de outubro, a partir de novembro, quem estiver trabalhando aí pode fazer acordo. Pode. Né? Mar Guerreiro, é uma luta por redução de carga horária de 44 para 40 horas, podendo para que uma nova regra foi aumentada para 12 horas. Acho que essa questão da jornada, de redução da jornada de trabalho, eu acho que vai ficar para um outro momento, né? Um outro momento. A Débora Vieira, trabalha em departamento... todo contrato poderá ser assim, as partes aceitarem sofrer alterações, sim, né? Desde que seja um acordo entre as partes, né, doutora? Isso, e a partir de novembro é aquela situação, por mais que a pessoa tenha sido contratada antes da lei, acaba sendo aí abarcada pela alteração, não tem como. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam, né? Na próxima terça-feira vamos voltar aqui conversar sobre home office, banco de horas, negociação, terceirização, férias. Na próxima quinta, custas nas ações judiciais, caso de arquivamento judicial, dano moral, equiparação salarial, justiça gratuita, multa, rescisão contratual. Foram 47 minutos aqui de conversa. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam. Essa live vai ficar aí, né, para que vocês que não puderam acompanhar, poder acompanhando, né, podem. A doutora também vai entrar aí, ajudar a responder. Sim. O importante é criar um fórum de debates aqui, né, doutora, para que todos vocês tenham acesso a essas informações. Eu queria agradecer a senhora, doutora Luana Romani, dizer que a partir agora de agosto, né, no Êxito aqui em São José, vai ter um curso presencial. Né, quem quiser participar vai ter lá, o Douglas está montando um curso presencial lá no Êxito. A senhora vai coordenar esse curso de Direito do Trabalho lá, né, professora? Isso, a ideia
a gente preparar o pessoal aqui da nossa região, né, e tá aberto ao público para que entenda realmente o que vai acontecer a partir de novembro, porque realmente vai impactar aí a vida de todos nós, advogados, trabalhadores, empresários, pessoal de RH. Então a ideia do curso é pegar todos os assuntos, até dar algumas teses, né, porque os advogados às vezes vão pegar alguma situação e agora, isso daqui é inconstitucional, não é? Porque tem alguns artigos que dá pra gente brigar pela... Já existe aí uma proposta de alteração na questão da gravidez, né? Já foi aprovada agora, mas já não está repercutindo bem, porque né? isso não soa bem, né? Na verdade, uma gravidez para trabalhar em ambiente insalubre, né? O bem maior é a criança, né? Então... Lembrando que a mulher grávida, né, que tiver conhecimento da gravidez pós o desligamento dela da empresa, antes ela poderia reclamar com 2 meses, 3 meses, agora é só 30 dias, né? Isso é importante também deixar claro aí para o pessoal já saber os seus direitos. Ó, quero agradecer a audiência de vocês. A partir de segunda-feira, hoje, essa live vai ficar aqui. Vai ficar, depois eu vou pôr um link aí para um webinário. A gente vai fazer daqui uns 10, 15 dias, fazer um webinário juntando todos esses professores que a gente conversar aqui nesses próximos dias para um debate maior, né? Depois eu vou pôr um link aqui para que vocês participem desse webinário, uma aula mais fechada, para que a gente possa dar uma geral disso tudo. A partir de segunda-feira vai estar aqui na página o e-book, né, com essas 17 alterações, para que vocês possam baixar também, ter acesso. Eu acho que isso é importante, né, doutora? O princípio maior é informar o cidadão e a nossa audiência. Obrigada. Queria agradecer a senhora, agradecer a vocês que acompanharam aqui, a Rosa Maria. O curso está aberto para qualquer pessoa, ou que tem interesse, só para os advogados. Esse curso que vai ter no Êxito, só advogados ou qualquer pessoa, doutora? Advogados, contadores, pessoas que estão ligadas ali ao dia a dia do direito do trabalho. Mas se tiver alguém que quiser participar... Viu, Rosa, vai ter... a gente está organizando aqui, pensando em fazer, eu acho interessante, fazer um curso também aqui, através do Facebook, né? Numa área de membros, um curso para que toda a população tenha acesso, pegar esses principais 17 tópicos aqui, né? Eu estou organizando isso para que toda a população, para que todos os 40 e poucos mil seguidores que eu tenho aqui, mais os amigos deles também, possam ter acesso a essas alterações. Quero agradecer a vocês que acompanharam. Terça-feira tem mais, já fica desde já o convite. Na terça-feira vamos conversar sobre a questão do trabalho em casa, né, do home office, banco de horas, que também é uma polêmica, né? A questão da negociação, da terceirização e das férias. Obrigado aí, terça-feira tem mais e espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa hoje aqui. Vai ficar aqui a live gravada para que vocês curtam, compartilhem. Peço que vocês compartilhem, marquem seus amigos para que todos também tenham esse conhecimento. E na terça-feira tem mais. Mandar um abraço para o Conrado, para a Tânia, para o Joab, para a Rosa. Enfim, obrigado e terça-feira tem mais. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite. Boa noite.